Meus irmãos, nós vamos dar início a esse momento do nosso culto diante do nosso Deus. Oremos então. Pai eterno, nós te agradecemos, te louvamos por grandiosa graça que nos cerca, pelo grande amor, ó Deus, que tens revelado a cada um de nós, e por essa salvação gloriosa, ó Pai, que tu nos concedeu em Cristo Jesus naquela cruz. Clamamos a Deus a tua bênção sobre nossas vidas nesse momento, que a palavra, Senhor Deus, explicada hoje, sirva para nos edificar e também para atingir corações daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje e meditar está registrado em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Cristo registrado por Mateus, lá no capítulo 24, do versículo 29 ao 31. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar sobre a volta de Cristo, esses 3 versículos com uma divisão mais clara que está nele. Preparados para encontro com Cristo. Nós normalmente vemos, meus irmãos, que para tudo na vida nós temos que estar preparados. Eu costumo observar as pessoas que se preparam para fazer vestibular, outras pessoas se preparam, estudam para poder se formar numa determinada profissão, outros se preparam para vários tipos de coisas. E a pergunta que surge nesse texto é: o que nós estamos fazendo para nos preparar para o encontro com Cristo? O irmão já meditou sobre isso? Já parou para pensar sobre esse aspecto desse encontro? Nós estamos preparados ou não? Eu vejo nesse texto aqui 3 tipos de preparos essenciais à igreja, essenciais a nós, crentes. E a primeira coisa que nós vamos observar é que Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, nos ensina e nos adverte a estarmos vigiando, né? Vigiar e orar todo instante, para estarmos apercebidos das coisas que estão acontecendo, para então estarmos nos preparando dia após dia. Porque além dos sinais confirmarem a volta de Cristo, eles também servem para nos preparar para esse momento do encontro. E se você crer profundamente na sua alma que nós vamos ter esse encontro com Cristo, e nós vamos, tá? Então, resta uma questão a ser resolvida. Quanto tempo na nossa vida nós estamos gastando nos preparando para o encontro, para estar presente a Cristo, diante dele? Será que nós estamos nos preparando e nos dedicando de tal forma que possamos realmente dizer: eu estou pronto para partir ou para receber Jesus assim que ele voltar? Porque as pessoas hoje, meus irmãos, de acordo com aquilo que nós temos visto, elas têm se preparado muito pouco para essa realidade. E é uma realidade, meus irmãos, que ninguém vai escapar. Não tem ninguém. Se você partir, eu partir,
nós vamos ter esse encontro, queiramos ou não. Isso é uma realidade. A criação está revelando uma caminhada rápida para o fim. A terra envelhece. Nós sabemos disso. As coisas, meus irmãos, não estão melhorando. O mundo não melhora nunca. As coisas estão piorando dentro de um processo de autodestruição. Nós estamos observando, meus irmãos, essa caminhada quando as pessoas ainda ficam sonhando em ficar por aqui. Na realidade, que nós, diante do quadro que nós estamos vivendo hoje no mundo, com perseguições já começando nos 4 cantos da terra, igrejas sendo incendiadas, perseguição das igrejas em todos os continentes do mundo, na África, na China, agora na França botaram fogo num templo. Nós temos que prestar muita atenção, meus irmãos, nessas questões e nos avaliarmos se nós estamos prontos para o que está vindo por aí. O nosso primeiro ponto, que está aqui registrado no versículo 29, ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então a primeira pergunta que eu faço dentro desse versículo é: estamos preparados para a grande tribulação? É fácil de nós observarmos, meus irmãos, o quanto que o povo de Deus está bastante despreparado, tá? Eu estou falando do povo, falando de igreja, despreparada para essas questões que estão advindo aí na grande tribulação. Né? Terremoto, guerra, são coisas que Jesus disse que iriam continuar, né? Porque era necessário acontecer estas coisas. Mas nós estamos nos preparando para isso. Os irmãos querem ver? O Japão constrói prédios, tá? Em cima de sistemas de mola, de rodas, para evitar muito impacto dos terremotos que acontecem muito naquela região. Então, eles sentaram com a sua engenharia, eles se prepararam para terremotos e essas coisas todas. Nos Estados Unidos, como é muito comum furacão, nós vamos encontrar as residências que existem porão, onde eles se escondem naquele momento. Momento difícil. Não é? Muitas coisas acontecem. Países onde estão 6 meses de gelo estão preparados para aquele tipo de coisa. Muitas coisas vão acontecer na criação. Muitas coisas vão acontecer. A pergunta que surge para nós é: nós estamos preparados para essas coisas? E quando eu digo nós estamos preparados não somente para os eventos, né, e cataclismos que vão acontecer na natureza, a pergunta é: eu estou preparado tanto emocionalmente como espiritualmente diante de Deus, para podermos fazermos passarmos? Porque existe muita gente que não acredita que a igreja passa pela grande tribulação, mas tira isso da sua cabeça, ela vai passar, porque ela será purificada, será guardada, será protegida pelo Deus eterno. Nós sabemos disso. Não é? A questão é: eu estou preparado para essas coisas? Porque quando nós observamos determinados comportamentos, né, que assim como, por exemplo, apareceu essa pandemia, muitas pessoas ficaram alarmadas, já é o tempo da volta, não sei o quê, angustiados, não é? Algum tempo atrás aqui no sul deu um vento muito forte aqui, né? As pessoas já ficaram tremendo, apavoradas. Tem um amigo pastor que falou para mim que viu pessoas andando pela rua gritando que Cristo estava voltando, e alarmados, inseguros, com coisas que irão acontecer, e já começam as primeiras dores do parto que Jesus advertiu a igreja dele. Meus irmãos, nós temos que concordar com alguns pontos. Continuar do jeito que está indo aí, a rejeição de Cristo aumentando, tá? A igreja firme, a igreja crescendo em algumas áreas, mas mesmo assim a rejeição de Cristo acontecendo, países inteiros se fechando para o cristianismo, tá? E muitas coisas ruins estão acontecendo, um aumento gradativo da heresia. Nunca se pregou tanta heresia como nós estamos vendo agora.
o joio sendo disseminado no meio do trigo, pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que estão sendo mal doutrinadas, pessoas que não estão sendo preparadas pelas lideranças da igreja para esse confronto que está vindo aí. E nós, como povo de Deus, como servos de Deus, nós temos que colocar uma coisa no nosso coração. Há momentos que nós estamos passando agora, são momentos de paz e tranquilidade ainda. E o que nós estamos fazendo nesse período? Eu me lembro do rei Asa. O rei Asa passou 10 anos sem guerra. Você sabe o que o rei Asa fez nesse período de 10 anos? Ele pegou o exército dele, ele preparou, ele equipou, ele fez armas de guerra. Nos 10 anos que estava em paz, sem ser invadido e atacado por ninguém, que o Senhor Deus deu a ele se preparou para o pior. Ele se preparou para as invasões que iriam suceder. Quando terminam os 10 anos que surgem as guerras, ele estava preparado, ele estava pronto. O período de nossa existência aqui, antes da grande tribulação realmente começar a acontecer seriamente sobre a terra, quando toda a terra vai gemer, quando um país não vai poder ajudar o outro, quando os países não vão poder criar vacina das pragas e doenças que são escritas no Apocalipse, a pergunta é, nós estamos nos preparando para essas questões sérias que estão vindo aí, aonde vai balançar os alicerces da vida espiritual de muita gente? Nós temos que estar prontos, meus irmãos, preparados para a grande tribulação, para dias difíceis sobre a terra. As pessoas acham que esses dias só acontecem lá fora, né? Passou um furacão nos Estados Unidos de 200 e tantos quilômetros, e foi lá. Não é lá não, aqui também tem. Terremoto só foi lá não, aqui no norte aconteceu terremoto há pouco tempo. Não fique pensando que eu estou fazendo uma pregação de uma mensagem, tá? De alarme, não, é de aviso. Porque a palavra de Deus nos orienta sobre isso. O texto diz isso, naquele dia, seguindo a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, não haverá luz, a terra vai andar por caminhos estranhos, vão acontecer coisas nas ciências inexplicáveis, na criação divina, acontecimentos que ninguém vai poder explicar. Haverá um grande medo reinando sobre a terra. A minha pergunta persiste, eu estou me preparando para isso? Porque se existe um povo que tem condições e que está sendo transmitido a mensagem e que está recebendo instruções adequadas e que o Espírito Santo habita no meio deles, esse povo é a igreja de Cristo, preparada para essas questões. Numa avaliação pessoal, como está a nossa frequência à igreja? Como estão os nossos estudos na palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia pelo menos uma vez por ano? Você tem orado pelo menos todos os dias, 5 minutinhos? Nós temos buscado a Deus constantemente com nossa família? Ou será que quando começarem a acontecer, e já estão acontecendo, quando acontecem coisas graves no seio da família ou na igreja, em qualquer coisa, a primeira impressão que nos causa é que as pessoas não estão preparadas para nada. Ficam apavoradas, desorientadas, ficam em dúvidas, não sabem o que fazer, tá? Mas é necessário que nós venhamos a estar prontos para isso. Jesus advertiu, Jesus falou sobre parábolas, vocês conseguem entender a criação, mas agora estão dizendo aí que não conseguem ver os sinais. E eu vos afirmo, haverá sinais. Sinais para alertar, para o povo se preparar. Meus irmãos, nós não devemos desenvolver no coração nenhum tipo de sentimento que venhamos a concordar que o Senhor Deus não vai se posicionar. Estão afrontando o Senhor Deus. Estão desafiando o Senhor Deus. Estão querendo enfrentar o Senhor Jesus. O inimigo está colocando a humanidade contra Deus. Nós devemos de ter consciência de um fato. A Bíblia deixa isso muito claro. Agindo eu, quem impedirá? Existe alguém suficientemente poderoso para resistir à mão poderosa de Deus que se voltará contra essas injustiças que estão acontecendo? Creia que todos os acontecimentos estarão sob o controle de Deus. Uma outra coisa muito séria. Eu estou preparado para realmente confiar, ter certeza absoluta que tudo o que estará acontecendo e já está acontecendo está sob o controle de Deus?
Será que a minha experiência pessoal tem revelado, tem me trazido esse conforto de que todas as coisas estão sob os cuidados de Deus e que não há nada que acontece? Jesus chegou a dizer que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Pai. E, portanto, a pergunta que é: nós estamos nos preparando para esse encontro com Cristo? Existem muitas coisas, meus irmãos, que nós estamos dizendo, às vezes nós nos tornamos levianos. Né? Eu costumo dizer que a mãe da burrice é a incredulidade. Viu? E é uma realidade, tá, meu irmão? É o que eu tenho visto gente sendo orientado, sendo avisado, toma cuidado. Né? Mas parece que existe uma arrogância dentro do homem que acha que não precisa se preparar. E crentes não acham que não precisam disso. Precisamos. Há situações difíceis para passar. Quando Jesus Cristo foi começar o final da vida dele ir para a cruz, os discípulos se alarmaram, se dispersaram, ele dispersou. E aí? Nós estamos prontos para esse momento difícil que vai vir, que já está se instalando sobre a terra. Nós estamos vendo aí uma pandemia que não se remove. Nós estamos vendo aí um crescimento da injustiça, tá? Muito grande sobre a terra. A igreja ela não consegue existir junto com a injustiça. Por isso que há uma grande necessidade do arrebatamento da igreja. Ouviu? Logo após a grande tribulação, as grandes dificuldades para o encontro com Cristo nos céus. Nós temos, meus irmãos, que estar preparados para isso. A história deixou muito claro que muitas vezes Israel não se preparou e nos confrontos perderam. Porque confiar em Deus parte do princípio de se preparar para isso, né? Entregar os nossos medos, as nossas dúvidas, as angústias, as ansiedades. Buscar, confiar e se entregar a Jesus Cristo de todo o coração. Aumenta muito, meus irmãos, as pessoas dentro da igreja que estão vivendo ansiosamente, angustiadas. Então a pergunta que surge é: estamos realmente no caminho do aprendizado daquilo que Jesus Cristo tem nos ensinado, a depender de Deus, a confiar em Deus? Que haverá um momento, meus irmãos, que Deus vai tirar todas as nossas bases e vai deixar-nos apenas um caminho. Há momentos na vida, meus irmãos, que o que nos resta é a mão de Cristo esticada para nós não nos afundarmos no mar. O Senhor Jesus Cristo nos tira todo ponto de apoio, deixa o barco lá longe e vai andar perto dele, sem apoio nenhum. Naquele momento que começar a afundar, nós vamos gritar e ele vai estar perto. É o que vai restar para nós. Confiemos em Jesus Cristo. Devemos ter comunhão, viver, unir cada vez mais, porque a coisa não está melhorando. Estou sendo pessimista, não. Eu estou sendo realista, as estatísticas estão aí. O ser humano cada vez mais gosta da coisa errada. Eu costumo dizer que eles preferem cada vez mais a Barrabás. Muito cuidado, né? Temos que entregar nossas angústias, nossas dúvidas, porque vai acontecer muita coisa que nós vamos ficar desorientados. Será que vem de Deus? Será que não vem? Será que Deus está no controle? Será que não está? Puxa vida, o que vai ser de mim? Cuidado, Jesus disse que, se possível, até mesmo os eleitos seriam tentados a não amar a Deus. Quando Jesus faz aquela pergunta: naquele dia haverá, porventura, amor na terra? Haverá temor de Deus? Por quê? Porque as coisas vão trabalhar contra isso. As pessoas vão acreditar em que o Senhor Deus permitiu aquilo. As pessoas não vão acreditar que Deus pode permitir certas coisas. E Ele vai permitir. Porque Ele é justo. Ele avisou. Ele está orientando. Ele está falando. Ele está mostrando. Vamos crer. Vamos crer. É necessário crermos nisso. Para o segundo ponto. Isso é estarmos preparados para a grande tribulação, que Jesus deixa muito claro no versículo 29. Mas aí surge o versículo 30. Aí ele diz assim no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, tá? Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora a pergunta vai mais longe, Mogadinho. Será que eu estou me preparando para esse encontro com Ele? Passamos pela grande tribulação, estamos lutando, mas a Bíblia diz que o céu vai abrir e o Jesus, o nosso Senhor, vai voltar. Então surgem aquelas questões. Como eu estou vivendo hoje?
Como eu estou me preparando hoje para esse momento crucial na nossa vida? Como que nós estamos hoje diante do nosso Deus? Será que nós estamos hoje diante do nosso Deus dizendo para o Senhor, eu estou pronto a me encontrar com Jesus? Será que eu posso falar como Paulo, eu desejo estar com Cristo? Você está, querido? Nós estamos? O céu se abre. Qual o sentimento que vai surgir em nosso coração? Medo? Ou realmente regozijo, como Jesus disse? Alegrai-vos porque a vossa redenção se aproxima. Hein? Sim, meus irmãos, preparados para a volta. Preparados para o encontro final. O último de todos. Preparados para o fim de tudo. Como que eu estou preparado? Como que eu vou estar pronto? Primeiramente, levando uma vida de santidade. Meu irmão, você que está me ouvindo, se não está vivendo uma vida de santidade, aprende uma coisa imediatamente. Leve uma vida de santidade, porque sem essa vida de santidade não haverá um encontro com Cristo para você realmente sentir-se seguro diante dele. Porque muitos vão tremer na base diante dele nesse dia. A grande maioria da humanidade não está preparada, não busca a santidade. Pelo contrário, está buscando se revoltar contra o próprio Deus. Nós estamos nos preparando com santidade, vivendo dentro dos princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras, porque o nosso encontro com Jesus Cristo é definido por esses princípios definidos aqui, ó. Os princípios já estão aqui. Eu tenho que viver de acordo com o que está aqui. Porque quando Jesus chegar no céu, eu vou ser chamado para a presença dele. Eu fico imaginando essa cena, todos nós diante de Cristo, um por um. Tem pessoas que esse dia eu estava pensando assim, um camarada que tiver para ser chamado naquele instante, já sabe que ele estava na frente dele e foi. Imagine que seja assim. Fulano e tal. Aí você já é o próximo. Não vai dar uma vontade danada de voltar lá para o final da fila? Vai não. Se você for salvo em Cristo Jesus, se você buscou uma vida de santidade, você vai sentir uma alegria tão grande que o maior prazer que nós vamos ter é estar de pé diante dele, olhando ele face a face. É pesado isso, hein? Olhar Jesus face a face. Hein? Obedecendo todos os seus ensinamentos. Isso é estar preparado para a volta. Obedecerei verdadeiramente, meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Às vezes eu fico olhando para a Bíblia, meus irmãos, e fico vendo os avisos, as orientações de Jesus Cristo, e fico vendo que as pessoas acham que ele está falando aquilo ali, porque falar por falar, não é falar por falar, meu irmão. Ele está falando isso tudo porque vai haver esse encontro final. Vai haver um momento da verdade. Vai haver um momento de colocar as coisas sobre a mesa. Vai haver um momento que nós vamos estar diante do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, todo mundo ali, diante dele. Aí a pergunta que surge é, será que eu estou realmente me preparando? Será que eu sigo os seus ensinamentos? Hein? Eu tenho certeza absoluta que ele vai... Você tem essa certeza, querido? Que Jesus vai voltar? Você sabe como é que se comportam? Sabe como nós nos comportamos de acordo com essa certeza na volta de Cristo? É com o padrão de vida que vivemos. Se estivermos vivendo, se estivermos realmente crendo profundamente no fundo da nossa alma e do nosso coração que Jesus virá, tá? Ter certeza absoluta disso. O padrão de vida que nós vamos levar é outro. Tá? A nossa alma anseia por esse momento. Então nós já vivemos aqui hoje, prontinho para se encontrar com Deus. O resto é resto, gente. Presta bem atenção no que eu estou falando. Não fica aí se agarrando com coisas desse mundo, com esse lixo que vai ficar para trás. Vai ficar para trás mesmo. Ele vai destruir tudo. Pedro vai dizer lá na frente que será destruído com um elemento de fogo. A mão poderosa de Deus vai destruir isso tudo aí, acabar com tudo. E às vezes as pessoas ficam despreocupadas com isso, né? Deseja profundamente a sua volta? Você deseja isso? Às vezes eu fico me perguntando, e a hora que ele volta? Se fosse hoje? Fosse agora? Eu estou falando aqui, o céu abrisse. Estás pronto? Estamos prontos para encontrar com ele? E Jesus disse que essas coisas foram ensinadas, advertidas com antecedência, para que não venhamos a ser apanhados de surpresa.
Porque o crente não é apanhado de surpresa. Ele está sendo orientado, avisado, explicado e colocado no coração dele a certeza da segunda vinda. O crente verdadeiro tem certeza absoluta da segunda vinda. Então ele deseja a segunda vinda. Ele tem vontade de ver Jesus. Está na alma da nova criatura. Está dentro do nosso ser esse encontro final. Agora, se está desenvolvendo pecado oculto, coisas que não batem com as Sagradas Escrituras, tem que temer seriamente esse encontro. Uma característica importante desse encontro é que é individual. Você não vai comparecer com o seu pastor, não vai comparecer com a sua igreja. Nós vamos comparecer diante do trono de Cristo individualmente, um por um. Cada um dará conta de si mesmo. A pergunta que às vezes eu me faço é: existem coisas dentro da minha vida que nesse momento que não vai dar para esconder? Lembra lá de Jeremias 17:9? O coração do homem é corrupto mais que todas as coisas, quem o conhecerá? E ele mesmo responde: eu, o Senhor, conheço, porque eu esquadrinho o coração do homem para retribuir e dar a cada um segundo as suas obras. Hein? Não tem nada aqui dentro desse coração que o Senhor Deus não sabe e não anda ali dentro. Aí quando eu chegar diante do altar dele nesse dia final, nós vamos chegar diante de Deus e olhar para a nossa vida bem: perdi uma grande oportunidade de me santificar, de buscar a verdade, de viver os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras, me preparando para esse encontro maravilhoso. Encontrar Jesus, meu irmão, depois de salvo, é uma vida de preparo constante. A partir do momento que Jesus entrou em nosso coração, nós temos que andar com esse pensamento constante na nossa cabeça: eu tenho que estar pronto. Sempre pronto. Não importa se Jesus vem hoje, vem amanhã, depois da manhã. Não importa se eu vou morrer antes, se eu vou encontrar com Cristo antes. Eu estou pronto. Uma vida que esteja pronta para se encontrar com Jesus. Tanto na vida dele como na nossa ida para ele. Não importa como seja o processo. O que importa é a forma como eu estou vivendo hoje. Eu estou realmente apto a esse encontro? Porque nós não estávamos aptos a subir o Monte da Caveira. Porque nós não estávamos aptos a subir o Calvário. Não estávamos. Lá foi marcado um encontro e esse encontro só teve uma pessoa que pôde ir, foi ele. Naquele encontro nós não podíamos irmos até lá. Mas depois que ele subiu lá, morreu na cruz por nós, ressuscitou e salvou o seu povo, tu que pertence a ele. Surge uma pergunta muito simples para nós, meu amado. Estamos nos preparando? Estamos nos preparando? Estamos prontos? Porque os irmãos já notaram que independe de estar, ele tem que estar pronto, porque não sabemos o dia e nem a hora. Portanto, o pronto aqui é todo dia, todo instante estar pronto. Não é dizer assim: hoje eu não estou pronto não, mas amanhã eu fico. Não, hoje eu não estou muito bem, mas amanhã eu estou. Não existe isso. O que existe é estar constantemente pronto. Essa é a realidade. Para quando chegar nesse momento não temos que se lamentar. Porque tem muita gente que vai se lamentar. Eu vi o versículo seguinte? Ele diz aqui no versículo 30, ó. Ao homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não vai adiantar se lamentar não, porque vão continuar vendo. Você imagina uma pessoa vivendo como se nada existisse, como se nada fosse acontecer, como se nada fosse real, que a igreja sempre pregou uma conversa fiada, aí de repente o céu abre e ele vê Jesus Cristo, aí acabou. E agora? E agora? O texto está dizendo aqui que a única coisa que vai sobrar, a única alternativa que se vai ter naquele dia é: ou você vai ficar feliz da vida, alegre, porque chegou o nosso momento de restauração geral, né? Da nossa permanência direta com Jesus, ou então se lamentar profunda. Sabe por que está escrito lamentação? Vamos se lamentar. É porque eles vão lembrar que foi pregado. Vão lembrar, vai vir na memória deles que em um determinado momento da vida deles, eles estiveram diante das Sagradas Escrituras, eles estiveram dentro de uma igreja ouvindo sermão, eles estiveram dentro de uma igreja ouvindo a palavra de Deus. E naquele momento eles rejeitaram. Quando Jesus apareceu no céu, você sabe o que vai vir aqui? E eles tinham razão. E aquela mensagem estava certa. E por que que eu não criei naquilo? Mas, meus irmãos, arrependimento vai vir tarde demais para essa gente. Muito tarde.
Porque dali para frente não tem mais arrependimento. Vai ter sofrimento. E as nações. Está falando de um ou dois não, hein? Está falando das nações se lamentarão. Tanto os grandes como os pequenos. Marcos vai falar isso, Lucas. Todos comparecerão diante do tribunal. Grande, grande, aquilo que quer dizer estatura de física, não. Grande é rei, príncipe, governos, presidentes, estarão diante da presença santa dele. A pergunta é muito simples, querido. Estamos nos preparando para não ter do que se lamentar nesse dia? Para não chegar diante de Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu ouvi, mas eu não fiz. O Senhor me perdoa? Ai, me perdoa, Senhor. Dá tempo ainda, Senhor. Não tem mais tempo para nada. Agora você já está aqui, já ressuscitou. Acabou o tempo, acabou o prazo. Prazo demais. Mais de 2000 e tantos anos. Vamos supor que seja até 3000 anos. Já passou, deu. Agora a justiça de Deus será implantada. Nós estamos nos preparando de fato para esse encontro pessoal com Jesus, a ponto de chegar diante dele sem ter um que lamentar, como as nações vão fazer aqui? Vão chegar diante dele e pensar assim, poxa vida, eu podia ter crido naquilo, né? Tantas vezes eu ouvi falar na igreja e eu não fiz. Tantas vezes eu li na Bíblia que tinha que ser feito e eu não fiz. Mas quando Jesus vier, a Bíblia diz bem claro que quando você olhar, quando as nações olharem para Jesus, eles vão lembrar, pois é, você devia ter feito e não fez. Agora você descobriu a verdade. Porque o que foi ensinado naquele dia é o que está acontecendo agora. E pelo fato de não ter crido, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vai querer ouvir essa sentença não, né? Vamos ouvir sim. Vinde benditos de meu Pai, para a herança, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Isso é que nós vamos ouvir, ué. Porque estamos prontos, preparados. É melhor, meus irmãos, rejeitar certas coisas, é melhor se purificar, é melhor se renegar algumas coisas, renunciar, do que querer abraçar essas coisas por esse encontro. Não vai dar. Renuncia, sofre um bocadinho aqui e tal, mas vai para lá limpo, do que não tem de que se lamentar. E por final, meus irmãos, nós vamos estar preparados para a grande tribulação. Está se preparando para terremoto? E se morrer no terremoto, o que acontece? Céu. Céu, né? Preparado para a volta, para esse encontro pessoal? Agora vem uma outra pergunta ainda, está no texto. Está aqui no 31, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reuniram os seus escolhidos dos quatro cantos do vento, de uma outra extremidade do céu. Então a pergunta é, preparados para ir com ele? Está preparado para entrar no céu? Lá vai ser bom, hein? Imagina. Nós entrando no céu, passamos pelo juízo, passamos pela tribulação, passamos pela sentença do juízo. Agora Jesus diz, vem. Ele se levanta do trono, pega a sua igreja e entra no céu com ela. E você junto. Eu estou lá, tá? Com certeza absoluta. Estou lá, pela graça, misericórdia de Deus, pelo amor que Ele tem. Eu vou junto. Está pronto para ser escolhido pelos seus ministros? Os anjos de Deus são ministros de Deus. Aí, está pronto? Que está ali firme, está fiel. O céu abriu, você não está preocupado. O anjo do Senhor vem, pega você pela mão, vamos embora que você vai para o céu comigo. Que bênção, hein? Está pronto para isso? Está pronto para essa alegria? Já tentou imaginar a alegria que vai ser isso? Já tentou imaginar um lugar onde não tem morte, não tem fome, não tem sede, não tem doença, não tem tristeza, não tem nada dessas coisas ruins, não tem nem pecado nós vamos mais. Isso, você tem que desejar isso. Tem que estar preparado para isso. Nós temos que estar nos arrumando a vida toda para fazer essa viagem de retorno. Para fazer essa viagem. Nós fomos expulsos do jardim. Agora eles vão vir aqui buscar para levar de novo. Voltar. É isso. Lá Adão e Eva foram expulsos. Agora vai uma multidão. Eles saíram, né? Nasceu uma multidão de gente. E ele vai levar todo mundo para morar no paraíso, para morar no céu de novo. Vamos embora. Estar atento. A última trombeta. Diz um aqui no texto. E verá os seus anjos, grande clangor de trombeta. A sétima trombeta, acabou. Quando você escutar o anjo tocar a última trombeta, deu. O ouvido está bom para isso? Ou será que está ouvindo
Muita coisa ruim. Será que os ouvidos estão muito cheios de coisa poluída do mundo? Hein? Às vezes nós estamos dando ouvido a muitas coisas do diabo, mas não vamos conseguir nem ouvir. Nós não, né? Tem muitos aí vivendo dessa forma. Estar atento à última trombeta, da qual que o final de todas as coisas estão prontos, acabou. Os últimos sinais e o grande julgamento. A trombeta ecoa, acabou. Acabou. Se você está em casa planejando, vou fazer uma casa, eu vou comprar um barco, arrumei um bom emprego, agora eu vou me dar bem, acabou. Terminou. Isso mesmo. Terminou tudo. Os últimos sinais. O grande momento do encontro. A última viagem que você e eu vamos fazer é ir para o céu. Estamos nos preparando para essa viagem? Esquece a bagagem, hein? Não vai atrás de ninguém com mochila nem com mala na mão, hein? Isso é um lugar que não entra nada de que ficou para trás. Nada, esquece essa mala, nem carrega a mala. Não vai carregar. Não tem mala, não. Não temos bagagem. Não temos bagagem. Essa é uma viagem que a única coisa que nós vamos levar é o nosso corpo ressurreto por Cristo, tá? E o nosso coração convertido por Ele. Isso mesmo, tá? É a única coisa que nós vamos levar. Nós vamos chegar lá com o corpo ressurreto e o coração convertido por Ele. E pela graça e misericórdia, aguardando sim a sua presença santa e nos levando junto. Meus irmãos, nós temos que estar prontos para essa viagem aí, para essa partida. Eu vejo aí, mas tem muita gente morrendo aí, que às vezes eu fiz um bocado de velório, não, ofício fúnebre, às vezes eu fico olhando pro caixão e minha mente vem a ideia, onde é que está essa pessoa agora, hein? Será que está lá no céu? Será que está no, hein? Está no paraíso? Para onde foi, será, né? Aí você conhece alguns históricos aí, fica meio estranho, você fica parado, deixa isso na mão do Senhor Deus. Ele vai julgar corretamente. Não é mesmo? Para onde ela viajou? Para onde ela está indo? Para onde partiu? Para o encontro com Jesus? Hein? Foi recebida por Cristo? Quantas pessoas já pereceram, já morreram, e nós sabemos que nunca houve arrependimento? Nunca entregaram a sua vida a Jesus? A pergunta que surge é: para onde foi essa pessoa? Baseada nas Sagradas Escrituras, não foi para o céu. Não foi encontrar Jesus. Você que está me ouvindo que não aceitou Cristo ainda, prepara-te, ó Israel, para com o Senhor teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12. Se quer ler, vai dar um pulinho lá dentro e vai lá ler, lá que você vai achar lá. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Meu irmão, a nossa existência aqui na terra é um preparo para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, para o encontro com o Senhor Deus. Esse é o tempo que nós estamos aqui, para servir de testemunho para as nações, para servir de evidência dessa salvação maravilhosa, para esse último encontro, para vivermos com Jesus. Está pronto para partir, para ser arrebatado, para ir embora com Jesus? Hein? E não é somente ser arrebatado para ter um encontro com Ele no juízo final, mas também para continuar dali para frente essa caminhada até o céu. Ela não vai parar lá no juízo, ela vai ter continuidade. Vinde, benditos de meu Pai. É uma frase que é dita depois do juízo para a sua igreja. Não temos bagagem, a única coisa que nós vamos carregar é isso mesmo: um corpo e um coração convertido. Ah? Em nome de Jesus, preparados para o encontro com Cristo. A vida do crente, a sua vida, a minha vida, vai ser sempre, sempre um preparo. Um preparo para servir de testemunha. Nós estamos sendo preparados, treinados. Quando Jesus explica a doutrina do Espírito Santo de João 14, ele deixa uma coisa muito clara lá. É necessário que eu vá para que o Pai envie o outro Consolador. Consolador no grego é outro ajudador. É aquele ajudador que vai vir para ajudar vocês. Quer dizer, vai preparar vocês a aprenderem. Ele vai ensinar vocês, preparar vocês para serem testemunha, para viver uma vida cristã, para aprender a renunciar, para aprender a vencer o pecado.
e tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vencer lutas contra o pecado, contra a carne, contra vícios. Isso mesmo, o Espírito Santo veio à terra para preparar a igreja para esse encontro glorioso com Jesus, preparar a igreja para dar um excelente testemunho aqui na terra, para que as pessoas vejam realmente que o Evangelho realmente funciona, realmente produz resultados positivos. O mundo olha para a igreja e vê na igreja o reflexo do Evangelho. O mundo olha para a igreja e vê o reflexo da vida de Cristo sobre a terra. Seremos testemunho, o mundo a olhar para nós vai ver realmente Jesus andou por aqui, porque deixou essa gente aí, esse povo que está aí. Isso me lembra lá do Sinédrio, quando Pedro e João são levados diante deles. Eles ficaram olhando para Pedro e João, conversaram entre si, dizendo assim, realmente esses homens estiveram com Jesus. Olha que glória, que bênção que é isso aí. Quando o mundo olhar para nós e conversar entre si, de fato, essa gente aí é de Jesus. Fomos chamados de cristão a primeira vez em Antioquia. Isso, cristão, pessoas de Cristo. É isso mesmo, meu irmão, que está me ouvindo. Você que está me ouvindo agora, está preparado? Está deixando o Espírito Santo te preparar? Não está resistindo, criando obstáculos? Preparado para a grande tribulação? Preparado para o encontro pessoal com Jesus? E preparado para ser levados por Ele para o céu? Como resultado de uma vida que realmente o Espírito Santo moldou, transformou, edificou nesse período que estávamos aqui, para esse encontro glorioso no céu entre nós. Hein? Será que nós paramos algum momento para refletir se o padrão de vida que nós estamos levando hoje é um padrão realmente que reflete a realidade de um dia nós temos um encontro com Jesus? Todos os dias, quando nós nos levantarmos para enfrentar o dia a dia, nós temos que lembrar: eu posso encontrar Jesus hoje. Eu estou pronto? Será que de fato a minha vida condiz com essa realidade para esse encontro glorioso? Jesus é uma pessoa, Ele é Deus. Nós vamos encontrá-lo face a face. Que bênção! Já imaginou, miseráveis pecadores que somos, restaurados, salvos por graça e misericórdia, para chegar diante do seu trono de graça e ouvir o vinde bendito, Ele está de braço aberto nos esperando. Porque o padrão de vida que nós tivemos aqui foi Ele mesmo que constituiu para nós e deixou registrado nas Sagradas Escrituras. E como que eu tenho vivido? Eu tenho refletido de fato sobre esse padrão? Eu tenho refletido de fato sobre isso? Meu irmão, que o Senhor Deus nos oriente e nos abençoe cada vez mais. E que estejamos atentos ao preparo. Temos que estar preparados. Temos que estar nos preparando dia após dia, dia após dia. Resistindo às tentações, fugindo do pecado. Dia após dia, nós vamos encontrar Ele. Ele é nosso amigo. Eu vou e volto. Ele é um amigo que nunca deixou ninguém para trás. E se você é filho de Deus, convertido por Ele, lembra de uma coisa: Ele nunca vai te deixar para trás. Ele vai voltar aqui para nos levar com Ele. Porque Ele não deixa ninguém para trás. Nem você, nem ninguém. Eu vou encerrar com um texto de Mateus, palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 25, 34. Quando Ele diz, então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Entrai na posse, vamos tomar posse do reino. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Lembra que Jesus falou? Vou preparar-vos um lugar. Já foi, já está preparado. Agora Ele vem e diz, vinde benditos de meu Pai. Vindes benditos de meu Pai, para entrar para o reino que está preparado. Tomai posse desse reino desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, Ele já tinha o reino de Deus e já nos vê lá. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça cada vez mais. É o que a palavra de Deus exige de cada um de nós. Em Cristo Jesus é que nós agradecemos a Ele. Amém. Nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. Oremos, irmãos.
Santo Eterno Deus, nós te agradecemos imensamente, ó Deus, porque a tua palavra nos motiva, ela nos ensina, ela traz esperança, ela nos regozija, Senhor Deus, ela traz para o nosso coração, ó Deus, uma perspectiva de vida eterna para juntos, ó Deus, usufruirmos. Obrigado, Deus, por esta salvação gloriosa que tu nos concede em Cristo Jesus, teu amado Filho. Venha, Senhor Deus, incomodar a tua igreja, venha incomodar a nossa vida, venha nos disciplinar, que o Espírito Santo, ó Deus, venha realmente nos convencer e venha nos conduzir, ó Deus, de acordo com os padrões estabelecidos nas tuas sagradas Escrituras, para que possamos viver, ó Deus, conforme tu queres. Porque, Senhor Deus, tu tens revelado o desejo profundo de estarmos juntos. O Senhor Jesus Cristo, ó Deus, tem demonstrado que quer estar aí junto com a sua igreja. E nós te pedimos, ó Deus, que tu venha nos fortalecer para podermos usufruir dessa bênção da tua presença santa e do teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque a tua mão poderosa tem nos ajudado até aqui. Continue nos firmando no teu caminho, nos orientando e nos abençoando. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Hoje não teremos live do louvor. Meus irmãos, hoje já não vamos ter a live do louvor. Só o hino que vai ser colocado agora aqui. E orar pela vida do Júnior. E vamos orar pela vida do nosso Juninho, ou Júnior. Ô Júnior, nós estaremos orando por você, tá? Estamos orando. Abençoe grandemente, com muitas bênçãos e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, Obelândia. Deus te abençoe. Os venenos transformados logo acabarão seu bem e possuem Daiane Camargo, uma boa noite a todos. Daiane Camargo. Daiane? Boa noite, Daiane. Boa noite para todos. Até terça, se Deus assim o permitir.